Então, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Hoje é o dia 28 de outubro de 2023, sábado, às 16h20, nós estudamos essa obra, que é uma obra maravilhosa, chamada Paulo de Tarso e as Leis Morais, né? Essa obra de Guilherme Del Valle da Silva. Nós estamos estudando o capítulo que trata da lei de progresso. Paulo de Tarso e a evolução da compreensão de Deus. E nós estamos estudando na página 144. O parágrafo é: durante sua trajetória cristã. Eu vou só dar uma paradinha aqui, que eu vou desligar esse ventilador, que eu acho que o ventilador pode, na hora da gravação, dar alguma interferência, tá? Um minutinho só. Já estamos de volta. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelas bênçãos que todos nós temos recebido, rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare, que todos nós possamos aproveitar sempre essas oportunidades para estudar, para aprender, para crescer. Também te rogamos, ó Pai, que abençoe, proteja, ampare todos aqueles nossos irmãos, que não importa em que canto do mundo se encontrem, mas que se encontrem em sofrimento, que eles possam ser amparados, Senhor, que eles possam ser envolvidos na sua misericórdia, para que assim, Senhor, eles possam passar por esses momentos de dificuldade e provação. Assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto e caem sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Meu Deus. Bem, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei para vocês, se houver algum probleminha de internet, entendam, é que a nossa internet aqui está meio problemática, tá bom? Mas o som está bom para todo mundo, né? Então, vamos continuar, começar a nossa leitura da página 144, que diz aqui: durante sua trajetória cristã, Santo Agostinho estudou a fundo essa questão com muita admiração, principalmente o pensamento de Platão, né? Porque nós, na aula passada, nós falamos que, na juventude, Santo Agostinho foi adepto do maniqueísmo, doutrina conhecida por defender a existência de duas forças no universo, né? O bem e o mal, né? E que também colocamos aqui que foi através da leitura da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13, que Agostinho encontrou na doutrina de Jesus as respostas, né, para suas dolorosas indagações. Esse fato mudou para sempre sua vida. Era a estrada de Damasco para o jovem Aurélio Augustinos, chamado também bispo de Hipona, né? Então, após, aí o autor diz, isso tudo fala na aula passada, após estudar Platão e Plotino, outro filósofo, né, ele, Agostinho, converteu-se ao cristianismo, se distanciando da antiga crença maniqueísta. Muito influenciado pelos filósofos gregos, ele se coloca a questão sobre o problema do mal. Se Deus é bom e criador de tudo, de onde vem esse mal, né? Então, Agostinho vai estudar essa questão, tá? Porque ele era maniqueísta, então ele vai estudar sobre essa existência de duas forças no universo, na verdade, um dualismo, o bem, espírito, e o mal, matéria. E aqui na aula de hoje ele vai dizer assim, durante sua trajetória cristã, Santo Agostinho estudou a fundo essa questão,
com muita admiração, principalmente o pensamento de Platão. O bispo de Hipona via no discípulo de Sócrates, que é Platão, Platão é discípulo de Sócrates, né? Então, o bispo de Hipona via no discípulo de Sócrates, que é Platão, só um instantinho, gente. Boa tarde. Então, boa tarde, amiga. Então, vamos dizer aqui, o bispo de Hipona, que é Aurélio Agostinho, ele via no discípulo de Sócrates, Platão, muitos ensinamentos semelhantes ao do Cristo, apesar dele ter vivido antes de Jesus e ser considerado pagão. Então, Agostinho, ao estudar Platão, ele encontra em Platão algumas coisas, né, em comum com os ensinos de Jesus. Então, ele acha interessante. E a gente sabe que Platão, ele viveu pelo menos uns 500 anos antes de Cristo. Então, ele acha interessante, né? Algumas coisas semelhantes entre o ensino de Platão e o ensino de Sócrates e o ensino de Jesus. Aí diz aqui, conclui que mesmo os indivíduos que não têm contato com o cristianismo poderão ter acesso às verdades universais e eternas, que não seria algo exclusivo daqueles que professam a fé católica, né? Então, ele vai olhar, quando ele analisa os estudos de Platão, que é um discípulo de Sócrates, Platão, voltando a falar, viveu 500 anos antes de Jesus, ele vê nos ensinos de Platão semelhanças com os ensinos do Cristo. E aí ele conclui que mesmo as pessoas que não tiveram contato com o cristianismo, foi o caso de Platão, Platão não teve contato com o cristianismo. Se ele viveu 500 anos antes de Cristo, né? Ele não teve contato com o cristianismo. Mas, mesmo assim, ele acredita que essas pessoas que não conheceram Jesus, que não tiveram contato com Jesus, poderão ter acesso às verdades universais e eternas. Que isso não seria algo exclusivo daqueles que professam a fé católica. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, item 4, nós vamos encontrar, primeiro nós vamos ver aqui a Carta aos Romanos, uma passagem de Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15, que está aqui no nosso livro, na página 144, lá no final. Ele diz assim, Paulo diz assim, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também consciência. Então, ele diz assim, como é que... Eu queria estar querendo dizer o seguinte, que algumas pessoas que não conhecem os 10 mandamentos, porque não são, né, não foram judeus, não são hebreus, né, que algumas pessoas, elas procedem de acordo com a lei. Aí ele fala assim, tipo assim, existem gentios e pagãos que mesmo sem conhecer, eles cumprem a lei de Deus. Eles não matam, eles não roubam, eles não adulteram, entendeu? Diz assim, ora, por que será? Por que será? Tanto que antes ele vai dizer, né, no parágrafo anterior, conclui mesmo que os indivíduos que não têm contato com o Espiritismo poderão ter acesso às verdades universais e eternas. Então, a gente chega à conclusão o quê? Que essas leis de Deus, elas já estão, entre aspas, entre nós, há muitos bilhões, milhões de anos. E que muitos espíritos receberam essas informações de outras formas. Entendeu? Os hebreus, tudo bem, Deus mandou através de Moisés lá os 10 mandamentos. Como é que esses espíritos, de repente, vamos pensar aqui, os budistas, como
não é que muitos deles seguem exatamente o que Jesus falou. Porque aqueles, vamos chamar de profetas, que foram destinados a essas nações, lá no plano espiritual, receberam essas informações. Não foi só Moisés que recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Outros espíritos do plano espiritual que iam entrar em contato com outras civilizações, né? Os indianos, o hinduísmo, os budistas, né? Receberam também essas informações. Tiveram também seus legisladores, semelhante a Moisés. Lembra que quando nós estudamos aqui, que as raças que vieram de Capela, né, eram os arianos, que deram origem às raças brancas, os egípcios, os hebreus, e, se eu não me engano, os indianos, né, os que vão dar... Porque eu estou como sem o meu livro aqui, eu sempre me atrapalho em uma. Então, arianos. Os arianos vão dar origem às raças brancas, os homens brancos europeus, os hebreus, os egípcios, e eu não tenho certeza se são os que vão dar origem às... Indianos. Os Oi? indianos. Os Indianos. Os indianos. A China, você comentou que a China já estava antes, aí chegou esses deportados. Os indianos. E já aqui no planeta Terra já haviam chineses, os chineses e a raça negra. Eu trouxe um livro aqui, eu não trouxe o livro. Já havia uma raça aqui muito primitiva, quando chegam os exilados de Capela. Só que esses exilados, quando eles são trazidos, eles não vêm direto de outras esferas e chegam aqui e vão reencarnar aqui na Terra, encarnar. Porque eles vêm... eu vou até colocar aqui só para confirmar, mas eles não vêm direto para a Terra, porque eles vão encarnar, tá? Encarnar, porque é a primeira vez que eles vão estar aqui. É a primeira vez que eles vão estar aqui. Então, eles não estão reencarnando, tá? Botou aqui, ó. Eu já achei o grupo dos Árias, que vai dar origem à raça branca, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Né? As castas da Índia, né? E eles, quando chegam aqui, já encontram. Eu estou botando aqui só para a gente dar a resposta. Estavam, peraí, um instante, na Terra, quando os exilados de Capela chegaram. Eu acho que são os chineses, né? Os chineses. Então, eles encarnam aqui pela primeira vez. Eles encarnam, não reencarnam, eles estão chegando. Só que eles não vieram para cá, tipo assim, vieram direto de Capela para reencarnar aqui. Não, eles vão ficar na erraticidade em volta do planeta Terra durante um certo tempo. Quando eu digo um certo tempo, vamos dizer assim, alguns milênios, tá? Alguns milênios. Fazendo o quê? Se preparando, se adaptando aqui na Terra. Eles vão ficar se adaptando. Durante esse tempo que eles estão se adaptando aqui, eles estão recebendo orientações de Jesus. De Jesus. Por quê? Vamos pensar o seguinte: esses espíritos, quando eles vêm como exilados. Eles não vieram para cá porque eles simplesmente quiseram, vamos fazer um turismo lá naquele planeta. É um planeta muito atrasado, é um planeta bem diferente do que a gente vive, que o planeta que a gente vive, eles viviam, era maravilhoso, né? Era sensacional. Mas eles não estavam moralmente preparados para viver esse planeta.
Eles não estavam preparados moralmente para viver nesse planeta. Então, eles vêm de forma compulsória, de forma obrigado. Tanto que muitos deles não vão gostar. Não vão gostar de estar aqui. Durante esse período que eles estão na erraticidade, que pode ter durado 500 anos, 1000 anos, a gente não sabe bem qual tempo, sabe que eles vão ficar lá. Eles vão receber orientações do próprio Mestre Jesus, que é o governador do planeta para onde eles vão. E Jesus vai o quê? Primeiro, vai consolá-los. Vai consolá-los, vai explicar para eles que eles estão vindo aqui para se educar, reeducarem, para resgatarem os erros que eles cometeram, erros esses que causam o exílio deles. Vai falar com eles que se eles realmente se esforçarem, né, na sua melhora pessoal, se eles se esforçarem auxiliando essa raça que já se encontra aqui no planeta a crescer, a evoluir, em breve eles poderão voltar para o mundo deles. E o Cristo vai dando para eles uma série de orientações, de instruções, vai passando para eles todo aquele, né, solo mesmo, né? Os caras chegam aqui, eles chegam abatidos, eles chegam, né, chateados, eles sabem que vão ter que reencarnar, vão perder o status deles, que eram espíritos de grande evolução, né? Intelectual, né? Moral não. Eles não são espíritos de grande moral, tanto é que eles foram exilados. Então, Jesus vai dar para eles um amparo moral, um amparo espiritual. Por isso que nós podemos dizer que a gente vai encontrar, como o Agostinho vai colocar aqui, que ele vai encontrar em muitas raças que não eram cristãs, que não eram católicas, que nunca conheceram o cristianismo, nunca ouviram falar de Jesus, e ensinamentos que condiz com o que Jesus falou. Porque o mestre foi o mestre que recebeu esses espíritos quando eles vêm exilados. E repare que nós falamos, eles vão dar origem às castas, né, da Índia. O que a gente vai ter por lá? O hinduísmo, né? Também, de certa forma, o budismo. Vai dar origem aos egípcios, aos hebreus e aos árias. Então, aí a gente vai compreender por que esses espíritos, a gente vai encontrar gente que vive em tem uma outra religião totalmente diferente, mas, como ele diz aqui, né? Agostinho, né? Agostinho conclui que mesmo os indivíduos que não têm contato com o cristianismo está aqui na Terra, poderão ter acesso às verdades universais, que não seria algo exclusivo daqueles que professam a religião católica, porque o Cristo contou tudo para eles quando eles estavam no plano espiritual, aguardando a oportunidade de encarnar na Terra. Então, eu achei até aqui, no livro A Caminho da Luz, que é o capítulo 3, a seguinte informação de Emmanuel. Olha o que Emmanuel diz aqui. Espíritos exilados da Terra. Está no capítulo 3 do Caminho da Luz, de Franciscano Xavier. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba
de seres sofredores e infelizes. Quem os recebeu foi Jesus, na erraticidade. Com a sua palavra sábia e compassiva, olha só, com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade, sem limite. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda do porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos são os que estão chegando, sei lá de capela, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas que estavam aqui na Terra, a lembrarem o paraíso perdido. Aí vem a história do paraíso perdido de Adão e Eva, lembra? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Isso aí é uma lembrança do Zezé de Capela. A lembrar o paraíso perdido nos firmamentos distantes, por muitos séculos, não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então, esses espíritos, por exemplo, os que formaram as castas da Índia, eles, quando chegaram aqui, eles não tiveram contato com o cristianismo, não tiveram contato com Moisés, não receberam os 10 mandamentos. Entendeu? Quem recebeu os 10 mandamentos foram os hebreus. Foram esses espíritos que deram origem ao povo judaico. Os outros não tiveram esse contato, mas tiveram no plano espiritual com Jesus. E apresentou para eles, tá? Que apresentou para eles toda essa lei do Senhor, tá? Então, ele diz aqui, ó, as raças, continua Emmanuel, 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado às reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficasse arquivada nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, né, de suas vidas passadas no mundo distante da Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em grandes 4 grupos. Que aí ele vai dizer, né, que são esses grandes grupos. São 4 grandes massas de degradados que vão se colocar aqui na Terra. Aí ele fala, tendo ouvido a palavra do Mestre, olha só, as promessas do Cristo, olha aqui, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem aqui no planeta Terra. Eles tiveram contato com a palavra do Mestre antes de se estabelecerem no planeta Terra. As raças adâmicas, nos seus grupos insulados, que formaram grupos separados, né? Separados. Guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que, por sua vez,
as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, vamos pensar nas castas da Índia, as raças que vão formar as castas da Índia. De vez em quando, um missionário descia a terra para atender aquela raça ali e relembrar para eles o que Jesus falou para eles quando eles estavam na erraticidade antes de reencarnar na Terra. Entendeu? Para relembrar, olha, lembra de Jesus, o governador da Terra. Ninguém está falando de cristianismo. Ninguém está falando de cristianismo. Esse missionário. Aí você vai ter muitos. Você vai ter Buda, você vai ter Confúcio, né? E outros missionários. Krishna foi um avatar, né? Krishna, Isso. Krishna, Buda. Jesus. Eles vão reencarnar. Esses espíritos vão chegar de tempos em tempos para relembrar aquela raça específica e relembrar a orientação de Jesus, que eles receberam de Jesus no plano espiritual antes de reencarnar na Terra. Os outros grupos também, os árias também vão receber lá seus missionários. Os hebreus também vão receber os missionários, né? As 4 são os que vão dar origem às castas da Índia, vão receber seus missionários. Os árias, os hebreus e os egípcios também vão receber missionários que vão nascer, alguns, às vezes até com títulos de sacerdotes, né? Para relembrar essas palavras do Cristo antes deles reencarnarem. E detalhe, o ensino do Cristo é um só. É a boa nova que o Senhor mandou através dele. Por isso, essas populações vão ter essas ideias na sua memória ancestral. Aí a gente vai entender porque Agostinho ele vai dizer aqui, que mesmo os indivíduos que não têm contato com o cristianismo, como os hindus, os egípcios, que já viviam numa civilização esplendorosa quase 1000 anos antes de Jesus nascer, eles poderão ter acesso às verdades universais e eternas, que não seria exclusivo da fé católica, porque essas raças, esses grupos que vieram de Capela, receberam essas orientações de Jesus antes de encarnar. E depois que eles encarnaram, Jesus enviou para cada grupo missionários para relembrar o que ele tinha dito. E esse pessoal ficou na sua memória a ideia: não devemos matar os nossos semelhantes, devemos amá-los, devemos respeitar o próximo. Essas ideias estão. Moisés foi um que veio para relembrar a esse povo que vai dar origem, né, ao povo judaico, o pensamento de Jesus. E como é que ele traz isso? Através dos 10 mandamentos. Olha, isso aqui que vocês estão ouvindo, está aqui na pedra dos 10 mandamentos, e que se resume a amar a Deus. Jesus, que vem dizer depois, ele traz os 10 mandamentos, foi tudo aquilo que Jesus disse para a gente lá na erraticidade. Foi tudo aquilo que ele mandou para a gente. Então, agora, a lembrança vem o quê? Vem registrada em pedra, para que a gente não venha a esquecer. Entendeu? Por isso que Agostinho vai achar interessante que ele vai encontrar em várias raças o mesmo pensamento que os hebreus, os católicos, no caso ele era católico, né? Tem.
Ele vai achar assim, engraçado, como é que esse pessoal aí que não conheceu Jesus, esse pessoal conhece. Aí, por isso que Paulo disse aqui na carta aos Romanos, os gentios que não têm lei. Quem são os gentios? Os pagãos, os povos de outras raças. Aí inclui aqui egípcio, árabe, indiano, chinês, né? Procedem por natureza de conformidade com a lei. Eles agem, muitos deles, de acordo com a lei. Mesmo não tendo lei, não tendo a nossa lei. Mas eles agem de acordo com a lei. Servem eles de lei para si mesmos. Estes aí olha o que ele diz, Paulo. Estes pagãos, gentios, mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Eles podem conhecer a lei, professar essa lei, igual a gente, se eles não conheceram Cristo. Como é que essa lei está gravada no coração deles? Estranho, né? Testemunhando-lhes também consciência. Isso é estranho. De repente, eu me encontro com um egípcio que respeita a lei do mesmo modo que eu. Quem fala não devemos matar, devemos respeitar nossos semelhantes, devemos fazer o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse. Como é que pode? Eles têm essa lei gravada no coração e na sua consciência. Eles não ouviram isso do Cristo como nós ouvimos. Entendeu? Ele fala isso. Agora a gente sabe por quê. No A Caminho da Luz, ele não contou. Porque Jesus, antes deles habitarem o corpo aqui na Terra, esteve com eles, orientou-os. E depois que cada grupo foi para o seu lugar, os árias para a Europa, os egípcios foram lá para a África, né? Os indianos foram lá para o Oriente, e os hebreus ocuparam ali essa terra fervilhante, borbulhante, que está queimando até hoje. Eles receberam orientadores para relembrar o que o Cristo disse para eles ao longo do milênio. Daí ter esse ensino comum. Aí continua aqui. Allan Kardec, eu estou na página 145. Allan Kardec utilizou o mesmo raciocínio ao apresentar o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sócrates e Platão eram, dentro da análise histórica, eram pagãos, não é? Viveram 500, 600, 700 anos antes de Jesus. Nunca ouviram falar do mestre Jesus. E o Kardec utilizou o mesmo raciocínio ao apresentar o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, como precursora da ideia cristã e da doutrina espírita, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec pegou a filosofia de Sócrates e Platão e colocou como precursora da ideia cristã. Ora, como é que ele pode pegar a filosofia de Sócrates e Platão e colocar como precursora, né? Precursora seria aquela que vai dar origem, seria aquela mãe, né? Da doutrina cristã, se os caras eram pagãos. Porque o pensamento deles estava em acordo com o pensamento cristão, com o pensamento do Cristo. Então, quem quiser anotar aí, quando ele fala o Evangelho segundo o Espiritismo, bota aí, introdução, item 4. Na introdução, se você ler o pensamento de Sócrates e Platão, você vai ver, nossa, tem tudo com o cristianismo. Por isso que Kardec coloca na introdução, no item 4, o pensamento, o raciocínio, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão como precursora da ideia cristã e da doutrina espírita. Ora, se a doutrina espírita é o cristianismo de vivo, essa ideia já está
Platão e Aristóteles, Sócrates e Platão estavam apresentando essa ideia, que Jesus depois vai falar quase 1000 anos depois. Aí ele diz aqui, inspirado pela figura de Paulo de Tarso, Agostinho de Hipona foi uma figura marcante na compreensão de Deus, influenciou o pensamento medieval num movimento que iniciou entre os séculos 9 e 10 depois de Cristo. No período chamado de escolástica, a missão dos filósofos cristãos era pôr à prova a fé, por argumentos racionais, de forma mais ostensiva. Não por duvidar da religião, mas em apresentar evidências irrecusáveis pela razão para fortalecer a religião. Então, eles queriam provar a fé não daquela forma. Você tem que ter fé porque é assim que é. Entendeu? Aquela fé assim, ou você aceita, ou você já sabe que a gente vai acender o braseiro para você. Né? Ou você aceita, ou... E eu disse, não, nós temos que provar nossa fé por argumentos racionais. É a fé raciocinada. Eu acredito porque eu creio, eu entendo. Por isso que eu acredito. Agora eu entendo a história de Adão e Eva. Porque antes, as pessoas diziam assim, você tem que acreditar em Adão e Eva. Adão foi o primeiro homem que Deus criou na terra, Deus fez o corpo de Adão do barro, depois pegou a costela de Adão e fez a Eva. Acredite assim. Aí depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles eram os 2 únicos seres do mundo, né? Os 2 únicos. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Até aí, tu está compreendendo o raciocínio. Tá legal, a criança está dizendo assim, legal, estou entendendo. Adão e Eva saíram pelo mundo, casaram, foram viver juntos, a Eva engravidou, teve 2 filhos, 3 filhos, não sei quantos filhos, maravilha. Depois caiu uma Abel, e a coisa começou a complicar. Porque Adão já está velho, já deve ter morrido, Eva também tem morrido, Caim ficou sozinho no mundo, porque ele só tinha os 4. Mas aí depois Caim foi para outras terras, e ele casou. Opa, peraí. Como é que Caim casou? Se Adão e Eva foram os 2 primeiros seres humanos criados na Terra. Caim casou com quem? Alienígena? Desceu uma nave espacial aqui e deixou mulheres aqui na Terra? Por quê? Você começou falando que os primeiros seres humanos que Deus criou foi Adão e Eva. Não tinha mais ninguém. Por infelicidade, Caim ainda mata Abel. E aí Caim ficou sozinho no mundo. E ele está em casa. Casa com quem? Com quem, cara pálida? Mas você era obrigado o quê? A aceitar essa história. Era a tal da história enfiada. Agora, quando você começa a entender que Adão e Eva são 2 figuras mitológicas para representar os exilados de Capela, aí você, opa! Aí você, agora eu estou entendendo que é raça adâmica. Que eles representam os exilados, que vieram de onde? Eles foram expulsos de onde? Do paraíso. Eles viviam no paraíso. Por que paraíso? Era o paraíso em relação à terra, aonde eles tiveram que chegar. Como é que era a terra quando eles chegaram aqui? Era uma terra selvagem e o povo que existia aqui ainda era muito atrasado, que eram os chineses e, se eu não me engano, os negros. Não tenho certeza, né? A raça da África, que já estavam aqui, mas eram muitos atrasados ainda. Imagine assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, que eles vieram de um lugar que tinha, exemplo, celular de última, como a gente fala, de última ponta, né? Que tinha máquina de lavar, né?
televisão com Wi-Fi, celular de última geração, É a né? última geração. televisão, máquina de lavar, luz elétrica. Que beleza! Ah, eu moro para isso. Só que eles meteram os pés pelas mãos. Aí foram exilados. Vão ter que morar numa cabana no meio do deserto de Mojave, que é um dos desertos mais quentes, mas tem podendo ser assediado por qualquer animal, uma cabaninha num lugar que para ter água vão ter que cavar muito, numa seca desgraçada, comendo calango, que é a única coisa que tem, que lá não cresce nada. Quando está lembrada, máquina de lavar, eu lavo minha roupa, depois da minha máquina de lavar, minha Brastemp, sensacional. E agora eu tenho que cavar um buraco bem fundo para conseguir aquela lavaceta para lavar minha tanga. Então, não vai lembrar do mundo como paraíso que ele viveu? É o Adão e Eva sendo expulso do paraíso. Aí Adão e Eva, aí o paraíso perdido. Gente, o que eu tenho que fazer para voltar para aquele lugar, para poder pegar a tomada da minha máquina, botar assim, pegar a minha máquina de lavar, ligar a tomada e a bichinha começar a funcionar? O que eu tenho que fazer? Vai ter que ralar muito. Então, Adão e Eva representam esse povo que chega aqui por problemas morais, não intelectuais, morais gravíssimos, e vem de lá, de um mundo maravilhoso. E quando chega aqui e começa a ralar, o que eles ficam assim? Ai, meu Deus, que saudade daquele celular, que saudade da minha geladeira, né? Que saudade disso. É o sonho do paraíso perdido. Aí a gente começa a entender. Ah, entendi. Por isso que Caim casou, porque aqui já tinha gente, já tinha um povo, que eram os chineses, que eram os negros da África. Por isso que ele casou, já tinha gente aqui. Aí você começa a entender, porque você começa o quê? Raciocinar. Aí você vai entender quem é Adão, quem é Eva. Entendeu? Então, é o que ele fala aqui. Que você no período chamado de escolástica, a missão dos filósofos cristãos era por a prova à fé, por argumentos racionais, de forma mais ostensiva. Entender que Jesus não ressurgiu dos mortos de corpo, que esse corpinho aqui apodreceu, se deteriora para todos. É da lei. E Jesus não podia ter um corpo diferente do nosso. O corpo dele era matéria. Então, fizeram o corpo dele desaparecer? Até pode. Até pode ser que a espiritualidade tenha, ou ele mesmo, feito o corpo dele desaparecer, porque senão eu estar vendendo dente de Jesus até hoje, né? Ia ter gente vendendo dente, cabelo, fio de cabelo de Jesus até hoje. Já sabe como é que o povo é. Então faz o corpo desaparecer, tudo bem. Mas ele ressuscita, ele, espírito, ressuscita dos mortos. Ele está morto. Nós não morremos. E volta no seu corpo espiritual, que ele pode adensar a hora que ele quiser, para o povo vê-lo, reconhecê-lo. Então ele diz, eu venci a morte. Vocês poderão fazer tudo que eu faço, e até muito mais. Vocês também vencerão a morte, porque a morte não existe. O corpo, instrumento, esse aí, tem tempo de validade. Mas o espírito não. Então, explicar isso, né? Aí ele diz aqui, então ele queria, né? Não é porque eu duvido da religião, mas porque eu quero apresentar evidências irrecusáveis pela razão para fortalecer a religião. Como é que eu posso aceitar que uma pessoa que morreu, que o corpo se decompôs, possa voltar à vida com o mesmo corpo? Em menos de 24 horas, o corpo começa a apodrecer. Como é que esse corpo vai voltar à vida, gente? Pelo amor de Deus.
Aí ele diz aqui, para os pais da igreja, Agostinho é considerado um deles, a prova da existência de Deus era algo óbvio. Claro que é. Eu olho para o céu, né? Eu olho para a Lua, eu olho para os planetas, para os astros, para os oceanos, vou perguntar assim, quem é entre nós, homens da Terra, que conseguiu fazer isso? Quem é que consegue fazer uma rosa com o perfume da rosa, com a delicadeza e a beleza da rosa? Quem é que consegue fazer o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico? Qual dos homens conseguiu? Ninguém. Então, alguém foi o arquiteto disso aí. Então, outra coisa, o argumento é muito óbvio. Quando eu olho para a natureza e penso assim, o homem não pode fazer isso. Então, quem fez? Ah, foi o acaso? O acaso não existe. Tem que ter alguém para ter feito. Quem é que fez o Sol? Algum homem pôde fazer o Sol? A gente não pode nem chegar perto. Não pode nem chegar perto. Então, não foi um homem que fez o Sol. Então, eu quero dizer aqui. A existência de Deus era algo óbvio. Tudo aquilo que você souber que o homem não pode fazer, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Vai discutir com quem sobre isso? É tão claro. Aí, não se ocupavam muito em buscar elementos racionais para provar a existência de uma inteligência suprema. Na escolástica, acreditavam na fé, mas a razão também deveria compreender. Uma das figuras que mais se destacam nesse período é Tomás de Aquino, frade da Ordem dos Dominicanos. Em seus estudos, utilizou diversos autores, sobretudo os filósofos gregos, em especial Platão e Aristóteles, árabes, judeus escolásticos, como Anselmo Aosta, conhecido também como Santo Anselmo, outro grande, né, outra figura da igreja, chamado fundador da escolástica, mas foi influenciado principalmente por Santo Agostinho. Né? São chamados os pais da igreja, os grandes pensadores da igreja. Assim como o bispo de Hipona, que era Agostinho, Tomás de Aquino foi profundo estudioso da vida e das epístolas paulinas. Então, a gente vai perceber que Agostinho, Tomás de Aquino e muitos desses padres da igreja, eles foram discípulos de Paulo. Foram discípulos de Paulo. Entendeu? Então, Paulo vai, entre aspas, criar uma falange de estudiosos, de grandes filósofos, tirando Sócrates e Platão, que viveram muito antes deles. Na realidade, Paulo vai o quê? Beber da filosofia de Platão e Sócrates. Por quê? Porque ele foi educado por professores gregos. Lembra? A educação, ele era cidadão romano, cidadão grego, cidadão hebreu. Ele foi educado, teve professores gregos, Paulo. Então, ele bebeu na educação, na filosofia grega, de Platão e Aristóteles, de Sócrates, Platão e Sócrates. Aí a gente vai entendendo. Vai entendendo. Lembra que depois ele também vai pregar na Grécia? Ele foi educado com bases gregas, recebeu orientação de professores, filósofos gregos. Aí ele diz aqui, né? Mais uma vez, o apóstolo dos gentios contribuiu para o desenvolvimento da fé e da compreensão de Deus, junto das grandes inteligências que influenciaram a humanidade. Então, Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, todos esses homens estudaram as epístolas paulinas, que vai sofrer influência também da filosofia grega, porque Paulo foi educado dentro da filosofia grega também. Aí você começa a entender, né?
Aí continua aqui, de certa forma, Paulo fez interface entre o mundo grego e o judeu. Tanto que na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, diz, olha o que Paulo diz, sou devedor a gregos. Ele sou devedor a gregos, mostrando aí a influência da filosofia de Sócrates e Platão, que viveram 500 anos antes de Jesus. Por isso que Kardec, aí a gente vai entender por quê. Kardec vai, né, colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da doutrina de Sócrates e Platão como precursora da ideia cristã e da doutrina espírita. Porque houve essa influência grega, da filosofia grega. Aí ele diz aqui, segundo Fabris, que é um historiador, o discípulo de Gamaliel, que é Paulo, vive na fronteira de dois mundos, o judaico e o grego helenístico. Ele sofreu influência dos gregos, apesar de ser judeu. Aí diz assim, a sua origem na diáspora judaica e a sua formação em Jerusalém o colocam naquela zona de fronteira, em que, por um processo de osmose, se dá um intercâmbio fecundo entre judaísmo e helenismo, falando da influência grega no mundo, né? Do ambiente da tradição judaicos, Paulo recebe não só os textos sagrados da Bíblia, mas também as técnicas exegéticas e os critérios de interpretação da Bíblia, praticados e ensinados na casa de estudo pelos mestres judeus. Do mundo greco-romano, ele aprende algumas formas de argumentação e os modelos da comunicação que são ensinados nas escolas helenistas e que estão documentados nos manuais e nos tratados de retórica da época. Ainda afirma, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, pode-se dizer o mesmo das outras afinidades culturais e linguísticas de Paulo com o ambiente greco-romano. Para falar do ser humano, toma emprestado alguns termos e expressões que podem ser comparados aos da antropologia platônica. Por exemplo, ele vai usar algumas palavras que eram de influência grega: espírito, alma e corpo. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Então, quando ele fala de espírito, alma e corpo, ele está tomando emprestado termos de Sócrates e Platão. Que Sócrates e Platão falaram de o homem possui espírito, alma e corpo. Ele vai falar sobre isso. Então, ele está usando esses termos. Aí diz que a imagem de Paulo, que fala aos sábios e cultos da Grécia, citando sentenças de filósofos ou versos de poetas, remonta à reconstrução que fez dela o autor dos Atos dos Apóstolos, do discurso exemplar feito diante do Conselho Areópago em Atenas. Ele foi educado, foi influenciado pelos gregos, pela filosofia de Platão e Aristóteles. Então, se ele foi influenciado por eles, ele vai trazer isso para a sua filosofia. E depois, os discípulos dele, Agostinho, Tomás de Aquino, Santo Anselmo, vão também beber na mesma água, porque eles vão ser influenciados por Paulo. Entendeu? Daí a doutrina colocar como, né, tendo uma origem, né, como Kardec colocou aqui, como nós falamos, né, precursora a doutrina de Sócrates e Platão, que eram gregos, como precursora da ideia cristã e da doutrina espírita. Relembrando que esses povos, podemos dizer que Sócrates e Platão fizeram parte dos árias, que são os brancos que foram povoar ali a Europa, são espíritos que receberam, né? Esses
Sócrates, Platão, aqueles que Jesus, como nós falamos, né? Que Jesus, de vez em quando, envia um missionário seu para relembrar aquele povo que ele disse. Então, quando Sócrates e Platão vêm falando coisas que relembram o que Jesus falou, porque eles foram missionários enviados pelo Cristo para relembrar aquele grupo que foi descendente dos árias, o que eles ouviram do Cristo do plano espiritual. E a gente fala sobre isso, que bate com o que nós ouvimos dos legisladores hebreus, de Moisés, dos profetas Isaías, Jeremias, né? E de Jesus. É engraçado, como é que podem falar em comum? Porque eles ouviram. E esses grandes pensadores foram os missionários que Jesus está mandando. Ó, vai lá entre os egípcios, você nasce lá como sacerdote, e fala para aquele povo, relembra o que eu falei para eles. Aí vamos mandar aqui o Siddhartha para relembrar esse povo. Vamos mandar lá. E assim, né? Aí continuando aqui. O primeiro apóstolo de Jesus a conectar o pensamento grego ao cristão, olha aqui, ó, o primeiro apóstolo de Jesus a conectar o pensamento grego ao cristão e que por séculos inspirou tantas pessoas a seguirem esse caminho foi Paulo de Tarso. Ele foi o primeiro discípulo de Jesus, o vaso escolhido, tá? Ele foi o primeiro a conectar o pensamento grego ao cristão, por causa da educação que ele recebeu, tá? E inspirou tantas pessoas, como Agostinho, né? Como Tomás de Aquino, como Santa Célia e outros, a seguirem esse caminho. Não nos referimos aos modelos argumentativos utilizados atualmente, mas à visão mais genérica, pois o convertido de Damasco não pretendia igualar o cristianismo à filosofia grega. Não era essa a ideia dele, igualar o cristianismo à filosofia grega. Tanto é que, ao se referir à filosofia em geral, na Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo se expressa dela em sentido desfavorável. Não visava negar sua contribuição, mas defendia a ideia de que nenhuma doutrina poderia se igualar às verdades oferecidas por Jesus. Então, ele queria dizer o seguinte: eu não estou dizendo aqui que a filosofia grega é igual ou melhor que a filosofia de Jesus. Não. Mas que ela tem pontos em comum. Ela traz, né? Ela traz ideias dessa filosofia. Então, ele diz aqui, com o espiritismo, temos aí uma constatação, mas não podemos olvidar, quer dizer, não podemos esquecer que a filosofia grega contribuiu. A filosofia grega contribuiu para o entendimento do cristianismo em diversos aspectos, como Allan Kardec nos ensinou na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, associando as ideias de Sócrates e Platão com as de Jesus Cristo. Porque como eles eram emissários de Jesus, ao chegar aqui da Terra, eles tinham que trazer o quê? A mensagem do mestre. Não é assim? Eles tinham que trazer a mensagem do mestre. Tanto é que Paulo utiliza expressões platônicas como espírito, alma e corpo, demonstrando sua afinidade linguística com o mundo greco-romano, tendo emprestado o termo homem interior. Esse termo homem interior é um termo grego, utilizado pelos escritores neoplatônicos estoicos, daquela época do contraponto ao mundo exterior, quando diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está lá na segunda carta aos Coríntios. No Areópago, que era o teatro grego, em Atenas, faz discurso exemplar, inspirado em filósofos e poetas gregos. Apesar de não Ô, Rose,
Como é que você pode interpretar isso aí? Mesmo que um homem Olha aqui, por exemplo, olha exterior só. se corrompa, Mesmo que mas o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Por exemplo, nós estamos aqui vivendo uma encarnação, né? Muitas vezes a gente se corrompe, mas o espírito, ele vai, com o tempo, se renovando dia a dia. A gente vai viver várias existências, várias reencarnações, não é? E nessas reencarnações, a personalidade Ana, Alberta, Eloá, Rose, Vera, Denise, tropeça, cai, quebra a cara, faz besteira. Mas o espírito, ele aprende com os erros e com os acertos. O espírito não aprende só com o acerto. A gente aprende mais com os erros. Não é verdade? A gente aprende muito com os erros. Então, é que diz aqui, mesmo que o nosso homem exterior, a personalidade, se corrompa, erre. Contudo, o nosso homem interior, o espírito imortal, se renova de dia ele não de dia a dia, de dia em dia, de tempo em tempo, de milênio a milênio. Entendeu? Olha o que ele diz aqui, de dia em dia. A cada nova reencarnação, com o passar do tempo, a personalidade erra, se corrompe, mas tudo é um aprendizado. Você aprende com os erros, muitas vezes, mais do que com os acertos. E todos, eu errei e recebi uma grande lição. Essa lição fica arquivada em mim, não se perde. É uma conquista que eu faço. Então, o homem exterior vai errando, vai querer. Vamos vivendo um mundo de provas e expiações. Então, se alguém disser assim, oh meu Deus, eu errei, aí todo mundo vai dizer, por quê? Você acha que você não erra mais? Nós cometemos erros. Somos espíritos perfectíveis, estamos a caminho da evolução. Então, a gente aprende. Agora, o espírito, ele vai assimilando todos esses ensinamentos. E isso vai ajudando o quê? Ele a evoluir. Se a gente puder, um dia, levantar o nosso histórico, né, quando a gente se tornar um espírito puro, vamos ver um histórico aí. Nossa! Lá, eu vi essa semana uma coisa que eu achei muito interessante. Vou ver se eu acho aqui. São coisas que às vezes eu vejo, né? Tem um companheiro, ele é um. Inclusive, nós já vimos aqui livros, quando nós estudamos as parábolas evangélicas, eu estudei alguns livros dele, coordenado por ele. É Rafael Papas, o nome dele, né? E ele fez aniversário essa semana. Ele fez, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu achei muito interessante o que ele colocou, né, no dia do aniversário dele. Hoje ele é um escritor espírita, ele pega livros, faz livros, organiza livros, né, alguém que tem muito conhecimento. E ele botou uma mensagem no aniversário dele que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui a declaração que ele fez. Ele botou assim, olha só. Ele botou assim: quase agora, exatamente meia-noite, farei 38 anos. Ele é um escritor espírita, né? Organiza vários livros. Aí ele botou assim: quase agora, exatamente meia-noite, farei 38 anos. Meu Deus, quantos fracassos, erros e arrependimentos. Mas quando olho para o passado, percebo que deixei de me condenar. As minhas lentes observam um processo necessário de amadurecimento. E foi um fracasso, na fragilidade, que eu conquistei meus maiores aprendizados. São nossos grandes professores. Entendeu? Então, ele diz que
o fracasso e a fragilidade dele são os grandes professores dele. Eu achei fantástico que ele colocou, né? Então ele diz, meu Deus, quantos fracassos, erros e arrependimentos. É o que todo mundo tem, não é? Mas quando olho para o passado, percebo que deixei de me condenar. As minhas lentes observam um processo necessário de amadurecimento. E foi no fracasso, na fragilidade, que eu conquistei meus maiores aprendizados. São nossos grandes professores. É isso aí. Entendeu? Esses aprendizados que ele fez através dos fracassos, dos erros, das fragilidades, se tornaram conquistas para o espírito. Por isso ele diz aqui, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, fracasse, erre, se arrependa dos muitos erros que cometeu, contudo, o nosso homem interior, o espírito, se renova de dia em dia, porque ele cresce com esses fracassos, com esses erros, porque eles são nossos grandes professores. Entendeu, Aninha? É isso. E qual de nós não tem esses erros, esses fracassos, esses arrependimentos? Por isso que ele diz, quando ele olha para o passado, né? Quando nós olhamos para o passado, não devemos mais nos condenar. Todo dia, Sim, né, Rose? saber Todo dia a gente não É. termina o dia sem alguma coisa que a gente viu que não foi legal. Mas isso é bom porque já estamos fazendo essa leitura, né? a gente deve lembrar que esses erros são esses erros, né, que nós já reconhecemos como erros e estamos procurando corrigir, são nossos grandes professores. Por isso que Paulo diz isso. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Né? Então, Paulo fala sobre isso. Né? E aí, para encerrar a aula de hoje, nós vamos ler. Hoje eu estava conversando, Rose, Falar. eu estava conversando hoje com uma amiga sobre isso. Eu estava falando para... A gente estava conversando sobre isso mesmo, sobre fracasso, sobre erro, sobre arrependimento. Aí a gente até citou o Thomas Edison, não é? Pelo menos a gente sabe o que não tem que fazer, como não é para fazer, né? Porque se a gente entrar numa, se a gente entrar numa, né? A gente estava falando até sobre mim, que o povo acha que eu sou nômade, que eu sou cigana, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu digo, gente, mas quando dá certo, tudo bem. Quando não dá certo, eu já sei o que não tem que fazer, né? Exato. Ele errou quantas vezes? Ele não desistiu, por quê? Porque ele disse, eu já sei 700 formas de não fazer, não é? Olha que Se a interessante. gente entrar nessa de que a gente fracassou, eu acho que a gente deprime, sabe? E desvaloriza a nossa coragem de arriscar. A gente acaba se deprimindo e desvalorizando a nossa vontade de ir, de correr atrás das coisas que a gente está querendo, né? Eu acho que é o orgulho, é o nosso orgulho. Essas 700 formas Como de assim? Thomas Não Edison entendi. é um aprendizado? Ana, não entendi. Não, eu acho que é o orgulho nosso ainda gritando que nós não podemos errar, entendeu? Aí a gente não aceita o erro e fica se chicoteando, abrindo uma brecha para a obsessão. Isso, Quando a gente exatamente. se Então, perdoa, quando a gente muda esse foco, quando a gente se perdoa e quando a gente diz, bom, eu fui lá e vi que não era isso.
mas pelo menos eu fui. Vai Eu não me chegar lá. acovardei. Tá no Eu não me exercício. acovardei, eu não fiquei, eu não deixei É. de viver, de fazer por Isso aí. medo, né? Não. Tem que aventurar mesmo. E a luta, nós já temos ferramenta. E é por Nós isso que a gente temos cresce. ferramenta. Exatamente. Isso é bom, né? Isso é bom. Quando eu olho para o passado, Olha, a gente tem que ver isso na dança. As pessoas têm medo de errar, por isso não aprende. Tem medo que os outros Fica no vejam que ela casulo, errou. né? Eu não Não tenho, não, vivemos no sabe? casulo. Errei e faço de Dia a novo. dia. Aí por isso que é isso aí. ele falou assim: quando eu olho para o passado, percebo que eu deixei de me condenar. Exatamente. Condenar, porque eu sei que isso tudo que eu estou passando, os erros e acertos, é um processo necessário de amadurecimento. Crescimento, é. O Thomas Edison diz que já aprendeu 700 formas de não fazer, não é um aprendizado que ele fez? Foi um aprendizado que ele fez. Eu já sei 700 formas de não fazer. Opa! Exatamente. 700 formas não faço mais. É tudo aprendizado. Então, eu achei esse texto aqui do Rafael Paus, no aniversário dele, que ele fez 38 anos, era meia-noite que ele escreveu esse texto, e tem mais coisa que ele escreveu, eu achei ótimo, achei maravilhoso, entendeu? Ele falou que a gente tem que falar mesmo. Fracassos, muitos, arrependimentos, muitos, erros, muitos, mas tudo isso aí se converteu em aprendizado. E eu não posso me condenar por isso. E aquilo... Os nossos erros, né, Rose, são partes de quem somos. Exatamente. Eles fazem parte da nossa história, de quem somos. Né? O que é depois do erro? O que acontece com a gente? O que a gente faz depois do erro? Né? A gente se transforma em, pelo menos para mau exemplo, a gente serve. Né? Já subiu um degrau de evolução. Não é? Porque você conquistou o aprendizado. Exatamente. Você já não é o mesmo homem que era antes. É muito interessante a gente fazer esses estudos, porque se você começa a prestar atenção, você faz o link, né, que fala agora, você faz link com tudo que te acontece durante a vida. Quem não tem psicanalista precisa exatamente isso que a gente faz. Entendeu? Então você faz o link o tempo inteiro, né? Isso eu faço, isso eu já não faço. O dia todo das coisas que você vive, do seu dia a dia com o estudo. É muito interessante. É bom, muito Hoje bom. eu fui caminhar, eu estava pensando na história do perdão. Né? O perdão, ele é libertador. E eu não entendia isso. Por que você tem que perdoar? Por que você tem... Sabe? É porque é libertador, te dá paz. Para você e para o outro, né? Para você e para mas é mais... Porque, assim, outra coisa que eu estava pensando sobre isso hoje, a vida é o que acontece dentro da gente, de é você. Sobre nós. A vida é sobre nós. Mas, geralmente, quando nós temos alguma coisa para perdoar, é porque nós ou magoamos ou fomos magoados. Então, a gente cresce também pensando no outro. Eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro. Mas quando a gente não perdoa, o primeiro que sofre somos nós. Mas tem que perdoar. Né? Então, tem que perdoar. A vida acontece dentro da gente. Como. Gente, vocês não têm ideia, aliás, devem ter sim, como são interessantes esses estudos. Às vezes a gente quer uma coisinha de nada que durante o dia pega aquele negócio. É uma unha, assim, é uma coisinha de nada, né? Que fecha, sela. Eu vou entrar nesse negócio desse rapaz. Aquilo toca em você e te remete por dentro. Exatamente. Muito interessante. Livro Coragem. Coragem. Estou fazendo culto do lado de manhã. Gente, um livro, mensagens curtas, mas dão um toque na gente em cada coisa. Maravilhoso. A gente está melhor.
A gente está melhor hoje do que ontem, claro. A Beninha, hein, Beninha? Estamos melhor hoje do que ontem. Oh, com certeza. Mesmo. Eu preciso depois contar para vocês uma coisa que aconteceu no meu culto no lar. Gente, que Maravilhoso. coisa interessante. Olha, foi assim, ó, na lata. Você falou. Vou contar aqui, terminar aqui. Último parágrafo da página 147. Ele diz assim: Aham. de não utilizar expressões mais rebuscadas para associar a fé cristã ao pensamento grego, vemos que, direto ou indiretamente, foi ele, Paulo, quem iniciou essa conexão que tem o seu ápice no advento do Espiritismo. Então, foi ele, tá, que o primeiro apóstolo de Jesus a conectar o pensamento grego ao pensamento cristão, e que, por séculos, inspirou tantas pessoas a seguirem esse caminho. Então, ele vai conectar esse pensamento grego ao pensamento cristão. E aí a gente vai entender que Sócrates e Platão viveram aqui na Terra 500, 700 anos antes de Cristo nascer. Como é que eles puderam ter um pensamento que tinha conexão com o que o mestre falou 700 anos depois? Porque eles faziam parte do grupo de emissários de Jesus. Então, Jesus mandou os seus emissários aos grupos que vieram exilados. Sócrates e Platão deveriam fazer parte dos grupos dos árias, que deram origem às raças brancas. Então, ele disse, ó, vai lá e diz para esse grupo, relembra para eles o que eles escutaram de mim antes de habitarem corpos da terra. Assim, Jesus também mandou grandes pensadores na época dos faraós para relembrar aquela raça que diz Emmanuel que foi a primeira a voltar. Foram os egípcios, os primeiros a voltarem. Para relembrar. Da mesma maneira que ele falou, ele mandou lá para a Índia aqueles grandes filósofos para relembrar o que ele tinha dito para eles. Quando ele mandou então os hebreus grandes, Isaías, Jeremias, Elias, né? Para relembrar o que ele tinha dito antes. E aí Paulo faz essa conexão. Ele vê a importância do que Sócrates e Platão falaram, porque ele foi educado, ele teve professores gregos, e quando os professores ensinam coisas a ele, ele percebe que, porque ele não conhecia Jesus, quando os discípulos de Jesus, como Pedro, João, começam a falar para ele, e ele já tinha escutado alguma coisa de Estevão, o pensamento de Jesus, ele diz, opa, mas esse pensamento que vocês estão me falando aqui, que as coisas que Jesus disse, tem a ver com o que os filósofos gregos falaram também. Ele encontra similaridade. Aí ele diz, isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por isso, ele é o primeiro a conectar o pensamento grego ao cristão. Porque ele percebe que tem pontos em comum. E aí outros filósofos que se tornaram, vamos dizer assim, discípulos de Paulo, né? Como Erasto, Timóteo, Agostinho, então, vão também, nos seus estudos, né? Mergulhar nessa filosofia também grega. Por isso, Kardec vai, de forma muito inteligente, apresentar o resumo da doutrina de Sócrates e Platão como precursora da ideia cristã e da doutrina espírita, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você começa a entender isso daí. Você começa a entender isso aí. E como nós falamos, você entende também a tal história de Adão e Eva. Finalmente você entende tudo que é. Muito bom. O que na brincadeira, Rosa, a gente fala, né? Está tudo junto e misturado. Exatamente. Uma Estou coisa chovendo. na outra. Abre um leque, né? Uma coisa está ligada na outra. Junta. Então, gente, semana que vem, Muita sorte. a gente vai começar nesse parágrafo, na página 148, coloca a data lá em cima, quando diz assim, conclui sua peregrinação desse mistério
dia 4/11/23. Né? Né, gente? E fora a cultura, né, que a gente vai adquirindo, né? Você vai lembrar também de um homem chamado Alexandre o Grande. Espalhou a Alexandre. cultura grega pelo mundo com o helenismo. Um homem que morreu aos 24, no máximo 25 anos. Foi um grande guerreiro. Fez e aconteceu. Esse realmente. Ele teve essa ideia de espalhar. Não quando ele dominava, né, principalmente no mundo grego, quando ele conhece a cultura grega, ele faz questão de espalhar a cultura grega pelo mundo. Por isso que existe o helenismo, que foi essa, né, divulgação da cultura grega pelo mundo. Eu pergunto, com os erros e acertos, e muitos erros, porque ele era um guerreiro, né? Todo mundo sabe, daquela época, que não era coisa pouca. Mas olha a missão dele. Olha o As trabalho conquistas, dele. né? Nossa, Ele espalhou guerreiro. a filosofia grega pelo mundo. Então, dentro daquela mentalidade guerreira, dominadora, imperialista, ele teve essa ideia. Gente, isso aqui é bom demais. Isso não pode morrer e desaparecer. E ele promoveu esse helenismo, que é divulgar, espalhar essa doutrina, essa filosofia grega pelo mundo. Poderíamos dizer, foi ou não foi enviado também de Jesus? Ah, mas ele era um guerreiro. Gente, Tem que ver. ao longo do tempo, você tem que entender, né? Cada um dentro do seu tempo. Moisés também não foi um santo. Moisés não foi um santo, não é? Também promoveu muita coisa, mas olha o trabalho dele. Os patriarcas foram santos? Abraão foi santo? Claro que não. Jacó foi santo? Não. Claro que não. Nenhum deles foi santo, mas foram homens que tinham uma missão. Sendo quem eles eram. Cumpriram a sua missão, mas tinham suas imperfeições. E foram, com o passar do tempo, evoluindo, evoluindo. É claro que o espírito de Moisés hoje está nos luz daquele Moisés que recebeu os 10 mandamentos. Não é? Aquele Moisés que mandava matar, prender, né? Ele mandava mesmo. Então ele evoluiu, mas naquele momento ele era o homem que Deus, que Jesus precisava, com seus erros e com seus acertos. Era ele. Como foi Paulo. Não é? Qualquer outra pessoa dizia assim, tá de brincadeira. Você vai pegar esse cavaleiro do Apocalipse, que Paulo era considerado o cavaleiro do Apocalipse. Tanto que Áquila e Prisca se esconderam no deserto por causa dele. E depois ele foi bater lá, dentro do deserto. Porque todo mundo fugia do homem. O homem era o cavaleiro do Apocalipse, cheio de ódio, cheio de raiva. Mas foi esse homem que Jesus disse assim, eu preciso dele. Todos se modificaram. Ananias, quando Jesus disse assim para Ananias, Ananias, vai estar o estalagem assim, 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 que eu preciso que você vá ajudar uma pessoa que está lá. Está desorientada, está perdida. Ananias, tudo bem, senhor, vou com todo prazer e amor no coração. Quem é esse homem? Aí Jesus disse para ele, é Saulo. Aí Ananias olha para Jesus e diz assim, você tem certeza? Você tem certeza? O senhor está sabendo que esse homem veio aqui para me matar? Porque ele foi atrás de Ananias. Ananias foi que evangelizou Abigail, a mulher dele, a noiva dele. Abigail, não, o nome dela era Abigail, eu confundo muito com a mulher do... Abigail, a noiva do Paulo. Lentos, é a Lívia, do Públio Lentos. Ama, trabalha. E ela... E ele disse assim, quase que ele deu a vontade dele dizer assim... Espera e perdoa. Sabendo que esse homem veio para Damasco para me pegar, para arrancar minha cabeça, porque ele está com raiva de mim, achando que fui eu que fiz a cabeça da noiva dele, evangelizando ela com o seu evangelho. Você está sabendo disso? Quase que ele perguntou. Porque ele disse assim, você tem certeza disso? Se o senhor quer que eu vá lá, na cova do lobo,
Porque o outro diz que o outro está cuidando de mim. Aí Jesus vai lá, que ele não vai escolher. Aí a Ananias, que tinha muita fé, disse assim, isso eu não vou, né? Para te fazer, eu vou, mas você sabe, né? Vai pensando. O homem é bravo. O homem é bravo. E ele era. É que quando ele entende que o Evangelho é a solução para a humanidade, e Pedro diz: temos dificuldades de pregar o Evangelho, de evangelizar. Ele diz: deixa comigo, que eu faço isso. Eu evangelizo. Eu apresento o Evangelho de Jesus para todo mundo. Daquele jeito, né? Pode deixar que eu faça e resolvo isso. Aí Pedro olha, não é desse jeito. Porque se Pedro diz, vai lá, como é que ele ia? Ele ia meter o pé na porta e dizer assim, ó, tu é judeu? Estou te apresentando Jesus, o Evangelho desse jeito. Tu aceita? É nesse nível. Aceitar, cara, tu vai aceitar. Era assim. Seria. Pela força. Pela força. Aí Pedro diz: não é assim, não. Não é assim, não. Ele tem que fazer um curso intensivo de Pelo amor, né? violência. Aí ele vai para o deserto. Aí lá ele encontra quem? Duas pessoas que estavam fugindo. Que casalzinho, né? E ele vai ter que ficar caladinho. E ele vai ficar durante 3 anos caladinho, sem deixar que eles saibam quem ele é. Só quando ele está para sair de lá é que ele se revela para os dois. Que ele tem coragem de se revelar. Porque ele chega à conclusão que ele não podia ir embora, depois de cravar amizade com aquelas pessoas, deixando que eles não soubessem quem ele era. Aí ele toma de coragem e diz: sou eu que mandei prender e matar seu pai, tá, Áquila? Que Áquila estava lá escondido, porque ele tinha mandado prender, torturar o pai de Áquila. E o pai de Áquila, como era velho, morreu sob tortura. Foi ele que diz isso. Entendeu? Então, Jesus utilizou esse homem, cheio de erros, mas também de muitos acertos. E a partir daí ele foi crescendo, 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 crescendo. E é assim que Jesus faz com todos nós. Tu tem muitos erros, ainda tem mais erros que acertos, não tem problema. Já está com boa vontade de acertar? Vem comigo. Vai trabalhando e vai corrigindo, vai trabalhando e vai corrigindo. Daqui a pouco a balança se inverte. Se os erros estavam aqui, os acertos aqui, daqui a pouco a balança fica aqui, daqui a pouco a balança dos erros fica lá embaixo. E você vai embora. Entendeu? Então, Jesus não tem essa preocupação. Ah, não convida fulano, não, porque fulano é um pecador. Não tem. Ele vai dizer também, eu também fui um dia. Não é porque Deus não criou ninguém perfeito? É mesmo. Aonde ele foi criado, do jeito que ele foi criado, ele também foi criado imperfeito como nós. E veio crescendo e aprendendo ao longo dos milênios, milênios e milênios. Porque a natureza não dá salto. Não dá salto. E é assim que a gente cresce. Com os erros e acertos, com os erros e acertos, como o Rafael Papas falou. Olho para trás, nossa senhora, mas não me condeno mais. Porque sei que meus erros, meus acertos foram os meus professores. E eu fiz um grande aprendizado, né? Então, gente, nós encerramos aqui o nosso show de hoje, acho que foi bastante proveitoso, né? A gente lembrar dessa filosofia grega. Quem quiser, pega lá o livro A Caminho da Luz, de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, dá uma olhadinha no capítulo 3, que vai falar das raças adâmicas, dá uma estudadinha, vê lá como eram as raças, direitinho, né? Esse livro é ótimo, A Caminho da Luz de Emmanuel, muito bom. Eu pretendo estudá-lo dentro da quarta-feira, né? Porque é um grande aprendizado. Emmanuel traz tudo isso para a gente entender como é que as coisas aconteceram. A gente tem que saber como é que as coisas aconteceram, para a gente poder entender o momento que a gente está vivendo e como a gente está vivendo, né? Então, eu vou pedir para o nosso amigo Alberto fazer nossa prece e agradecimento. Alberto, por favor. Sempre ao término desses momentos de estudo, né? Estejamos sempre a agradecer a oportunidade dessa troca, dessas reflexões tão necessárias para o nosso aprendizado
e rogando ao Pai que nos fortaleça na direção da regeneração, sabendo que somos seres em processo de aprendizado e que nossos erros e acertos faz parte do nosso processo de aprendizado, que possamos tirar dos nossos erros as lições necessárias para o nosso crescimento como espírito e que possamos nos dedicar a meditar, sentir e vivenciar os ensinamentos sublimes do Cristo, que é o nosso norte, que é a nossa bússola, que nos permite termos o caminho para seguirmos em direção ao Pai. Que possamos, então, através de todas as nossas experiências, dos nossos erros, benditos erros, e de nossos acertos, de nossas conquistas, possamos, então, trilhar este caminho em direção ao Pai, ao reino de Deus. E ele sabe que seus filhos, que foram criados simples e ignorantes, estão, de acordo com o esforço de cada um, a conquistar tudo aquilo que seja necessário para subir os degraus em sua direção. Portanto, agradecidos estamos ao Mestre Jesus, por sua renúncia em prol de todos nós. Veio para nos ensinar o caminho, a verdade. Agradecidos a toda essa espiritualidade amiga que vem nos instruir, nos orientar, nos alertar, e que possamos também agradecermos a nós mesmos por nossas buscas, pelos nossos esforços, pelas nossas experiências que fizeram sermos o que somos hoje, diferentes do que éramos no passado. Portanto, só temos que agradecer plenamente a Deus pelas oportunidades dadas de aprendizado e agradecer a Jesus por sua renúncia por todos nós, e que estejamos a caminhar junto dessa espiritualidade com propósitos edificantes de buscarmos este caminho de edificação do reino de Deus em nosso mundo. Que estejamos com Jesus sempre, hoje e sempre em nossos corações. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, um bom fim de semana para todos. Amanhã teremos o encontro Bezerra de Menezes aqui no CEOI, né? Eu vou ver se eu dou um pulinho lá, né? Que boa notícia! Tu vai estar no CEOI? Vou lá, você vai estar lá, Alberto? Eu vou. Então a gente se abraça lá. Aninha também, eu lá, se puder dar um pulinho. Leve meu abraço a todos. Pode deixar, se eu não Vera. aparecer, Mandarei todos, mesmo. Paulo, Vira E visita Rude, aquela. hoje pessoal. Ai, Rose, se fosse mais perto, para você passar lá na livraria e comprar um bocado de livro para mim, estou precisando. Repor meus Muito livros. livro, né? Os livros lá, olha, muito Bom, gente, Beijo, gente. Bom fim de Gente, semana. manda um abraço para todos. Um beijo, meninas, meninos. abençoar. Beijo, Bom beijo, proveito beijo. aí, Rose. Tchau, Aninha. Tchau, Tchau, Alberto. meu amor. Aproveita, Bom fim de Rose. semana. Tchau. Fim de semana para todos.